Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Essa semana, gente, nós temos as nossas atividades da Semana da Criança, não é? Coisa boa. Todo dia vocês têm alguma atividade bem legal para fazer. Bom, gente, nossa aula de hoje, a Pró vai revisar... Desculpa, pessoal. A Pró vai revisar o nosso último assunto, tá bom? Que foi gênero do substantivo, certo? A Pró vai fazer a revisão, a atividade do livro já foi corrigida, tá na nossa última aula, tá? Então, a atividade do livro já foi corrigida. No dia que a Pró corrigiu essa atividade do livro, eu deixei uma atividade de caderno que é a que nós vamos corrigir hoje, tá certo? A Pró vai corrigir aqui com vocês também essa atividade, tá? E aí, vamos ver um assunto bem facinho, na verdade, é mais conhecer um pouquinho sobre ele hoje na nossa aula de ortografia, tá bom? Então, vamos lá. Beber água. Sempre é bom beber muita água. Então, gente, o nosso assunto de gênero dos substantivos, nós vimos lá na página 127. Esse assunto, de certo modo, nós já sabíamos um pouquinho dele, não é? Porque quando nós estudamos artigos, a Pró já começou a adiantar um pouquinho sobre o que é gênero, tá? Então, dentro da língua portuguesa, gênero vai ser... se aquela palavrinha ela vai ser feminina ou masculina, tá? Aquela palavrinha, no caso, o substantivo. Pró, me lembra aí o que é substantivo que eu esqueci. Então, gente, substantivo é tudo o que existe. Tudo que existe e tem um nome, nós classificamos como substantivos. Pró, até os sentimentos? Sim, até os sentimentos, eles são chamados de substantivos abstratos. Ano que vem, no quarto ano, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a família dos substantivos, tá bom? Aí vamos ver esses substantivos também, os substantivos abstratos, tá? Mas substantivo, gente, é tudo o que existe. Se existe e tem um nome, aquilo ali é um substantivo. Aí depois a gente coloca na família, se é substantivo próprio, se é comum, se é substantivo primitivo, derivado, abstrato, simples, composto. Mas isso é assunto para o ano que vem, tá? Então, gente, para os substantivos, para essas palavrinhas, nós temos algumas características. Nós temos o gênero, toda palavrinha, gente, ela tem gênero, ela tem número e ela tem grau, tá? Inclusive, são os nossos próximos assuntos, gênero, número e grau do substantivo. O gênero do substantivo foi o assunto que estudamos na nossa última aula e estamos finalizando hoje, tá bom? Na nossa próxima aula ao vivo, nós teremos, inclusive, uma atividade sobre isso também. Então, olha, o gênero do substantivo é para falar se aquela palavrinha, ela vai ser uma palavrinha feminina, tá? Ou ela vai ser uma palavrinha masculina. Pró, e como é que eu sei? Ah, lembra da nossa última aula? Como é que a gente sabe, gente, se uma palavrinha, ela é... se um substantivo, ele é masculino ou feminino? Opa, é só a gente usar os artigos. Artigos todo mundo sabe, não é? Tá lá naqueles dadinhos. Vamos utilizar o O, que vai ser o artigo masculino, e o A, o artigo feminino. Aí, gente, se combinar com o O, a palavrinha é masculina, se combinar com A, é feminina, tá bom? Então, aqui na minha frente eu tenho escova. Escova. Eu digo a escova ou o escova? A escova. Então, ela é feminino, porque quando a letrinha A acompanha os substantivos, eles são femininos. Quando a letrinha O acompanha os substantivos, aqueles substantivos são masculinos, tá bom? Então, A para feminino. Pró, só o A? Não, gente. Os outros artigos também. As, uma e umas. Igualmente com o O. Se o O acompanha, o substantivo é masculino. Mas... se eu tenho outros artigos masculinos, dá pra gente usar. Copo. Copo é masculino. Dá pra usar o copo, os copos, um copo e uns copos. Todos esses aqui dá pra usar com quem é masculino. E todos esses aqui eu posso usar com quem é feminino, tá bom? E aí, a Pró fez esse exercício com vocês
nós exercitamos um pouquinho, tá? Para nós conseguirmos descobrir como faz para ver se o substantivo é masculino ou feminino. Não tem nada a ver como termina a palavra, não. É de acordo com o artigo que o acompanha. Banana, eu falo a banana, então é feminino. Abacate, eu falo o abacate, então é masculino, tá bom? Mesmo que vá para o plural, continua do mesmo jeito. Bananas, as bananas, abacate, os abacates, tá bom? Mesmo que vá para o plural, vai continuar sendo do mesmo gênero, tá certo? Então, nós também comentamos que já existem substantivos que a gente nem precisa ficar treinando com os artigos, né? Tem substantivos que a gente já sabe só de fazer a leitura dele que ele é masculino ou que ele é feminino. Por quê? Nós temos formas diferentes para o masculino e o feminino, olha só. Tenho vovô e vovó, a gente sabe que vovô é feminino e vovô é masculino. Jogador e jogadora, amigas e amigos. No reino animal também, galo e galinha, boi e vaca, pato e pata. Então, nós temos alguns substantivos que já têm suas formas femininas e masculinas, tipo rei, rainha, príncipe, princesa. Inclusive, na atividade de livro, tinha essas questões e nós corrigimos. Tá bom? Então, tem substantivos que nós já sabemos que eles são femininos e que outros são masculinos, porque tem uma forma específica para o feminino e outra para o masculino, tá bom? Tipo, professor e professora. Professor masculino, professora feminino, tá certo? Então, vamos relembrar aqui. Gênero do substantivo. É quando nós estamos falando se a palavrinha é masculina ou feminina. Tá? E os artigos acompanham os substantivos. Os artigos femininos acompanham os substantivos femininos e os artigos masculinos acompanham os substantivos masculinos, tá bom? Então, nós temos também substantivos que já têm uma forma específica, tipo boi, vaca, pato e pata, genro e nora, professor, professora, jogador, jogadora, tá bom? Então, esse foi o nosso assunto de gênero do substantivo. Vamos corrigir agora a nossa atividade no caderno. A Pró deixou essa atividade no caderno para vocês. E aí eu disse que vocês poderiam fazer as maçãzinhas ou substituir pelos desenhos, porque, gente, se nós estivéssemos na escola, a Pró teria tirado essa atividade para colar no caderno de vocês. Como nós estamos na quarentena, a Pró está refazendo as atividades. Estou tirando os desenhos das atividades, colocando elas menores, para vocês não terem tanta coisa para escrever, ficar muito tempo na frente do computador. Então, nós estamos nos adaptando, mas essa atividade eu acho ela tão lindinha e eu botei ela assim mesmo, tá? Então, o que é que você tinha que fazer aqui? De acordo com seus conhecimentos sobre o gênero, no caso masculino e feminino, dos substantivos, responda corretamente ao que se pede. Pinte de vermelho as maçãs com substantivos femininos e verde as que possuem substantivos masculinos. Então, vamos pintar de vermelho as femininas. Cadeira, a cadeira. Então, aqui é vermelho. Pato. O pato, então não é vermelho aqui, vai ser verde. Criança, a criança. Opa, aqui vai ser feminino. Pró, mas eu não posso usar criança para menino e menina? Pode sim. Criança, gente, aqui é um substantivo sobrecomum. É um substantivo sobrecomum, que são aqueles substantivos que têm uma única forma para os dois gêneros. Vocês vão estudar isso no 5º ano. Mas a forma da escrita não existe o criança. Vai ser a criança para menino e a criança para menina, tá? Então, criança, a forma da escrita dela é feminino. Caderno, o caderno, a caderno. O caderno, então, não é feminino. Cantor, o cantor, a cantora. Opa, aqui é masculino. Cama, a cama ou cama? A cama, então é feminino. Irmão, irmão, o irmão, a irmã, ó, aqui é masculino. Professora, feminino, a professora. Então, as outras são verde, para pintar aqui de verde. O caderno, masculino. O pato, masculino. O cantor, masculino. E o irmão, masculino. E aí, vocês tinham que pegar esses substantivos e aplicar em algumas frases aqui, tá bom? Vamos para essa outra aqui. Observe atentamente as palavras abaixo e separe-as de acordo com o gênero, masculino e feminino. Como a Pró não vai separar, porque não dá para colocar nesse espacinho aqui, eu vou circular, tá bom, gente? Eu vou circular as de vermelho
pronto, de vermelho, as que forem femininas, tá bom? Vou botar aqui para vocês saberem. Então, as que são femininas, a prova vai circular de vermelho. Vamos lá. Cão, não. Menina, opa, menina é feminino. Professor, masculino. Gata, feminino, então aqui vai ser vermelho. Pato, masculino. Costureiro, masculino. Porco, masculino. Atriz, feminino. Mulher, feminino. A mulher. Estudante, a estudante. Calma aí, daqui a pouco a prova fala sobre essa palavra. Elefante, opa, elefante masculino. Elefante, gente, é um substantivo epiceno, tá? Para elefante eu tenho elefanta e elefoa. Então, aqui ele é masculino, viu? Leoa, feminino. Rato, masculino. Agora, a prova vai pintar de verde os que são masculinos. Pronto. O cão, porque depois seria a cadela. O professor, porque o feminino é professora. Pato, o pato é masculino e o feminino é a pata. Costureiro, masculino, o feminino é costureira. Porco, masculino, o feminino é porca. Elefante, masculino, o feminino seria elefanta ou elefoa. E rato, masculino, o feminino seria rata. E estudante vai ficar nos dois. Por que que estudante vai ficar nos dois? Gente, estudante é um tipo de substantivo que nós chamamos de substantivo comum de dois gêneros. Ele vai ser tanto masculino quanto feminino. O elefante, desculpa, eu fiquei com elefante na cabeça. O estudante aqui no masculino, se for um estudante do sexo masculino, e a estudante do sexo feminino, tá? Então, elefante, você pode escrever nos dois, que nós usamos ele para os dois, tanto para o masculino quanto para o feminino, tá bom? Então, corrigimos a nossa atividade. E agora, gente, nós vamos estudar um pouquinho sobre o nosso assunto de hoje. O nosso assunto, gente, é para nós conhecermos a escrita. Opa, escrita, não é? Estamos vendo ortografia. Então, o assunto de hoje é ortográfico. A Pro já conversou com vocês que a ortografia é a forma correta de nós escrevermos as palavrinhas. Hoje eu vou apresentar para vocês um outro trabalho da letrinha Z. A letrinha Z, quando ela é escrita em final de algumas palavrinhas, ela fica com o som de S, tá? Então, a letra Z, quando ela aparecer no final de algumas palavrinhas, nós vamos entender um pouquinho sobre esse fonema, sobre essa escrita. Eu sei que não é tão comum nós encontrarmos palavrinhas que são escritas com a letra Z no final, mas nós vamos conhecê-las hoje, tá bom? Então, nós temos algumas palavrinhas que elas terminam com a letra Z, tá? Ano que vem, nós iremos estudar esse assunto, mas aprofundando um pouquinho mais, tá bom? Porque o terceiro ano, nós conhecemos o início de muitos assuntos. Aí, quando chega no quarto ano, nós vamos ver aqueles mesmos assuntos com um pouquinho a mais de complexidade. Aí, quando chega no quinto ano, a gente aprende muitas outras coisas novas sobre aqueles outros assuntos, tá? Então, a letrinha Z, quando ela aparece no finalzinho das palavras, ela traz um som de S. Olha só, timidez. Olha só, vez, rapidez, infeliz, luz. Então, gente, eu sei que às vezes a gente acaba escrevendo de forma incorreta porque a gente não conhece. Essas palavrinhas que a Pro leu para vocês, temos outras, né? Veloz e tudo mais. Elas são palavrinhas que terminam com a letrinha Z. E a letrinha Z nessas palavras, ela tem o som de S, tá? Ah, Pro, aí eu fico confusa, porque tem som de S, mas aí é escrita com Z. Por isso que nós temos esses assuntos no nosso livro, para nós aprendermos a escrever as palavrinhas de forma correta. Bom, ano que vem vocês irão aprender um pouquinho sobre sufixo. A letrinha Z, ela é utilizada em algumas palavras porque ela apresenta um sufixo. Nós temos o prefixo e um sufixo.
prefixo que vem antes, sufixo que vem depois. Mas isso é assunto para o ano que vem. Esse ano vamos aprender um pouquinho essa pronúncia, tá? Para quando encontrarmos essas palavrinhas nos textos, para que nós não tenhamos nenhum tipo de dificuldade em fazer essa leitura, tá bom? E também vamos conhecer algumas palavras que terminam com a letrinha Z. Tá? Então, gente, são pouquinhas palavras que terminam com a letrinha Z. E a letrinha Z, quando está finalizando uma palavra, ela tem som de S. Por exemplo, cruz. Cruz. Também, ó, cruz. Tá vendo como a gente puxa o A? Juiz. Viu? Então, essas palavrinhas que terminam com a letrinha Z, o Z aí tá tendo um som de S, porque ele tá esticando o som da vogal que tá perto dele, ó. Aqui da vogal E, da vogal I, da vogal U, tá? Temos outras também. Então, a letrinha Z, quando ela finaliza a palavra, ela dá o som de S. Ó, aparece tanto no nosso dia a dia que a gente nem se dá conta. Vou te mostrar. Bom, isso aqui vocês sabem o que é, né, gente? A gente come todo dia arroz. E arroz tem a letrinha Z lá no final. Arroz não é com S, é com Z. Outra pra gente, ó. Eu sei que tem gente que gosta muito de jogar aí na sala. Vocês jogam xadrez? Aqui nós temos o xadrez. Xadrez termina com Z, tá? Também, viu, gente? Outro, esse todo mundo tem no corpo e termina com Z. Qual que vocês acham que é? Essa parte do corpo que termina com Z. Muito bem, quem acertou e disse nariz. Nariz termina com Z também, gente, sabiam? Então, ó, nariz. Tá vendo esse som? Quem dá é a letrinha Z. Agora, gente, um animal que eu pessoalmente nunca vi. Não sei se vocês já viram. Mas eu sei que é com Z. Avestruz. Avestruz é um animal que termina seu substantivo com a letra Z. Avestruz. Tá vendo? Bom, gente, vamos fazer a nossa atividade para a gente conhecer mais palavrinhas que terminam com Z? Para a gente praticar agora, nós vamos fazer a atividade da página 164 e 165. Amanhã, como nossa aula é ao vivo, viu, gente? Aí eu converso um pouquinho mais com vocês sobre essas palavrinhas que terminam com a letrinha Z, tá bom? Então, quem não fez a correção da atividade do livro sobre gênero do substantivo, pessoal, a prova vai pedir que vocês assistam a última aula gravada, que a correção tá lá também, viu? Então, um beijo, um cheiro e até amanhã.